resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Bacana, vamos fazer a prece então? Vamos. Convido a todos a elevar o pensamento até o nosso Mestre Jesus, irmão e companheiro que nos trouxe tantos ensinamentos e que nos ilumina o caminho e nos guia para que possamos acertar os nossos passos, aparando nossas arestas e tornando-nos cada dia melhores. Que a luz de nosso divino e amado Mestre possa iluminar as nossas mentes nesse dia de hoje, para que possamos, com o estudo da noite, clarear um pouco mais as nossas dúvidas, esclarecendo-nos as questões dos teus ensinos. Obrigado, Mestre, por estar sempre conosco, nos intuindo, nos instruindo e nos ensinando. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou abrir o livro aqui, vamos ver. Todo mundo conseguiu se encontrar? Conseguiu. No livro mais antigo, eu acho que só eu e a Dona Isabel que uso o mais antigo, que está na página diferente, que é a 203. E o novo é 201. Isso, a gente ainda está vendo, né, a parábola do cego de Betsaida. Isso, do cego de Betsaida. E ele está lá no módulo 4, né, aprendendo com as curas. E nós estamos no roteiro 2. Aí a gente viu, né, a explanação sobre o texto evangélico. E agora a gente vai dar continuidade aonde a gente parou lá na pessoas a que iniciam bons empreendimentos. Então vamos lá? Vamos. Eu quero fazer uma pergunta. Pessoas a que iniciam bons empreendimentos, mas por falta de perseverança, não concluem as tarefas. Outras, de forma irrefletida, assumem o compromisso de realizar muitas coisas, mas pouco ou nada executam. O espírito revela progresso efetivo quando passa a ser mais resoluto e constante no seu propósito de melhoria, atestando assim a assimilação do, abre aspas, olhando firmemente, fecha aspas, indicado no ensinamento evangélico sobre a análise. Devemos considerar também que, a despeito das nossas mais nobres e firmes disposições, somente sob o amparo constante de Jesus é que conseguimos força para, como o cego de Betsaida, saber olhar firmemente, ficar restabelecido, vendo distintamente a todos. A expressão verbal ficou restabelecido pode ser interpretada como o retorno do equilíbrio e pela capacidade de retomar a posição de criaturas simples e bem dispostas. As pessoas simples já não perdem nem se mantêm presas no emaranhado das complicações, no emaranhado de complicações, caracterizado pela indiferença, egoísmo, vaidade, etc. Aprendemos que ver segundo os padrões determinados por Jesus significa ser humilde e conhecer a verdade, como está demonstrado na frase: e já vi ao longe e distintamente a todos. Ver ao longe e distintamente tem o significado de ver além ou acima das aparências, enxergando o próximo como irmão, já que todos somos filhos do mesmo Pai. Não se trata, pois, de visualizarmos as pessoas
como caricaturas humanas, como árvores que andam, mas como companheiros em processo de caminhada. Para Deus, portadores de peculiaridades e valores próprios, os quais nos concedem a oportunidade de colocar em prática as orientações de Jesus, registrada pelo apóstolo João, abre aspas, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei, e como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Está em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Bom, a gente tinha visto, né, que a primeira vez que Jesus lhe impôs as mãos, né, e esfregou os olhos daquele cego, ele perguntou para ele se ele via algo, né? E ele falou que via os homens como árvores, né? Ou seja, a visão dele tinha sido restabelecida, mas não a ponto de que ele enxergasse com uma determinada nitidez. Então ele via as pessoas como árvores, ou seja, apenas como vultos, né? E aí quando ele pega e dá essa resposta, né, a Jesus, que ele havia conseguido enxergar, mas os homens pareciam mais como árvores, então acaba que Jesus lhe impõe as mãos novamente, e aí dessa vez agora ele consegue ter essa visão mais aguçada, ou seja, ele começa a ver além, como diz aqui no texto, né, esse ver além, né, ver agora, ter as suas vistas agora melhoradas, ele consegue ver além do egoísmo, além do que as pessoas aparentam ser, né, ele agora consegue enxergar as pessoas com outros olhos, não mais com os olhos que ele enxergava antes, né? Ou seja, parece que dessa vez, essa segunda imposição de mãos que Jesus lhe operou nas vistas, fez com que ele agora tivesse clareada toda a sua visão e ele fosse possível enxergar muito além daquilo que ele mesmo pretendia ver, né? Olha o Silvério chegando aí, ó. Boa noite, Silvério, beleza? Boa noite, o microfone está fechado, Silvério. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Vamos mais. Belezinha? Boa noite, velho. Beleza. A gente viu aí que, eu entendo que nessa segunda situação, nessa imposta, deu a ele para que ele olhasse através pelo campo do sentimento. Uhum. E ali ele visse não só o fato de estar vivendo como árvores, ele via aparentemente o homem, mas não dava ele o foco da visão dele ver e buscar uma análise interior de cada ser daquele. Uhum. Essa é a realidade. É o que eu entendo aqui. Sim. Ele via além da visão física, né? Porque a gente olhar uma pessoa é uma coisa, mas quando a gente fita e olha a pessoa dentro das suas características, a gente descobre o que é bem e o que é mal. Ou a gente dá até uma impressão de ver as suas condições tendenciosas. Uhum. Sim. Tem gente que a gente fala, isso é verdade, somos nós. Esse cara aí não é de confiança, né? Não tem uns trem assim? Sim. Então é aquilo que a gente sabe, enxerga um pouco mais além daquilo que deveria. Enxergar além da aparência. É isso mesmo? É Fala para o Silvério onde é que está aí. Já escreveu lá, 202. Já escreveu para ele lá. Uhum. Agora de tarde que eu estava lendo uma coisa aqui, essa cura foi uma das mais que precisou utilizar métodos para ser curado, né? Eu acho que já foi falado isso aqui, não foi ou não?
Ele pegou e foram 3 os processos, né, o Darcy, que ele utilizou para poder fazer a cura desse cego. Isso. Pois é. Qual que é o significado? Eu acho que já foi comentado aqui, mas eu não veio nada na minha mente, eu estava raciocinando, não veio nada na minha mente. Qual que era o real problema dele, que não foi só o problema da cegueira? Sim. A primeira coisa que ele fez foi ter tirado ele do meio daquela aldeia, né? Daquela praça. Então, a gente até estudou nos estudos anteriores, que esse fato dele ter retirado ele de dentro da aldeia simboliza que ali estavam efetivamente todos os problemas que causavam naquele cego a cegueira. Você quando fala ter tirado, você está querendo dizer, quando Jesus fala com ele, não entreis na aldeia, é isso? Na verdade, Toninho, ele conduz o cego para longe de onde ele estava. Então, é porque a gente viu aí, no passado, o significado, né, dessa questão aí, do que se chama aldeia, né? Nós vimos aí. Sim. Um significado bem amplo, né? Aí vimos da casa também, né? Sim. Que aí nessa primeira parte que é a primeira etapa, né? Que é a renovação mental do doente. Está lá na página 199 no meu livro. Deve estar na 197 ou 198 do livro de vocês. Então essa foi a primeira parte, né? A segunda parte foi depois dele ter afastado, né, da aldeia, né, dessa praça, ele fez com que fosse aplicado a ele recursos terapêuticos, né, para eliminar a doença. No caso, foi aonde ele usou a saliva e a imposição de mãos nos olhos. Foi o princípio da cura. Isso, correto. Primeiro passo. Isso. E aí, depois ele pega e faz as ações mantenedoras da saúde, que é quando ele fala para ele não voltar à aldeia, aí que vem a parte que o Toninho falou. Para ele não voltar à aldeia, que é para ele seguir direto para a casa dele. Pois é. Mas aí é que tá. Por isso você vê que tudo concatena, tudo bate, porque Jesus dá uma ideia para esse fulano aí, de que o que verdadeiramente se configurava, o que era aquela aldeia, no termo dentro de vícios, de maledicência, de obsessão, tanto que ele fala, vá direto para casa, ou seja, para que ele também, partindo para um outro lado, que ele entrasse em conjugação consigo próprio. O coração é a casa onde é o campo das emoções, parte dali, né? Pode ser. Porque Jesus, quando fala para ele lá, aqui, acho que tem um pedaço que fala que os pecados dele foram perdoados. Tem isso aí também? Tem. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas se não tiver mais ou menos isso aí, ou seja, nós já vimos aí, inclusive está lá na Gênesis, como já relatamos aí, né? A respeito de Jesus, ele perdoava, ele tinha o dom, pelo fato de ele ser um primário, ou seja, o filho unigênito, dado a ele todas essas condições, ele tinha esse condicionamento de perdoar todos os pecados de vidas passadas até aquele instante. Sim. Como já vimos isso aí. Por isso que ele fala com ele, porque ele não entrasse na aldeia, porque senão ele ia começar a tornar-se devedor novamente. Os atos ou vícios daquela situação ali. Porque ele vivia num ambiente corrompido, né? Exatamente. Um ambiente cheio de adversidade, de fraqueza, de erro e por aí afora. Aqui no caso, essa cura ele não falou que os pecados dele estavam perdoados, não, mas é que nem o Toninho falou. A gente já viu aqui, inclusive na obra da Gênesis, né? Sim. Que ele tinha esse poder. E né, quase todos ele fala, estão perdoados os teus pecados. Sim. E aí nós, como já falamos na Gênesis, no capítulo parece que 18, se não me engano, isso mesmo, que é o último, não, 15. É o 15. Né? É o 15, a gente viu lá que Jesus usa dessa particularidade, ou seja, dá uma oportunidade.
Aí foi bem importante a Darcy ter voltado nesse ponto, porque muitas das vezes a gente tenta sair dessa praça, a gente tenta sair dessas más tendências, a gente tenta deixar o nosso homem velho para trás e tentar renovar as nossas atitudes. E olha só o que é que trouxe aqui para nós naquele primeiro parágrafo que eu li ao iniciar o estudo. Tem pessoas que até tentam iniciar bons empreendimentos, mas falta-lhe perseverança. Eles não concluem as tarefas, né? Uhum. E quando nós estamos dispostos a realmente nos renovarmos, né, a seguir os ensinamentos de Jesus, aí é que essa renovação começa por esse passo, aí da saída do nosso espírito daquela praça. E aí é que entra a segunda etapa, que é justamente esse grau de instrução que Jesus nos passa, que ele nos irradia todos os dias, né, as benesses e as oportunidades de estarmos aqui, né, na condição de encarnados, para que possamos progredir, conseguir avançar nessa etapa que estamos dispostos a avançar. Mas para isso, menino, é necessário que você, se pondo como exemplo, ou eu, qualquer um se pondo como exemplo, persevere. Sim. Porque falir é muito fácil. Uhum. E aí a gente vai mais uma vez lá em Paulo. Quando Ananias trabalha Paulo, a partir daquele momento ali, ele toma um rumo de que ele se isolou por completo, para que ele não fosse intimidado, ou que ele não fosse intuído pelas más tendências, novamente, do meio que o cercava. E aí é preciso de um esforço constante, né? Então. A gente não pode, o vigiar e orar constante. O tempo todo. Exatamente, é isso mesmo. Só buscando aqui uma... ele sair não entrar na aldeia novamente, que era essa geração de conflitos no campo da negatividade. Isso. Nós não podemos retornar para dentro da aldeia. Isso não, mesmo. Pedro? Não, só recordando aí que a Darcy tinha perguntado, né? É da mesma forma que o cego chegou a Jesus, foi uma coisa do paralítico, né? De Cafarnaum. Ele foi levado até Jesus. Então, houve pessoas, né, que ali também foram incluídas e levaram até ele. E ali tem a condição, né? Esse cego, ele era cego físico ou cego espiritual? Os dois, não? Não. Mas poderia até ser os dois, mas eu vejo aqui, desculpa, Pedro, entendeu? Eu vejo aqui que mais bate, sabe? Ainda mais uma vez eu volto em Paulo, quando fala lá que ele ficou com os olhos escamados, que as escamas caíram após a imposição de Ananias, nas mãos de Ananias. Eu vejo ali que essas escamas, eu vejo ela em diversas situações. E principalmente no campo do negativismo, no campo do vício, que cai tudo chão abaixo, dando ele uma nova oportunidade. Mas continua, por favor. Então, exatamente isso. Então, é o seguinte, esse cego, ele pode estar, né, tanto físico como espiritual. E ele foi conduzido por aqueles que falaram assim, olha, você tem que sair dessa condição. Você tem que olhar, porque você estava no caminho e você desviou. Né? Então, aqui, por exemplo, traz para nós aqui no livro do Sobral, Estudando o Evangelho, lá no volume 2, que fala que há um cego. Há cego físico e espiritual. O pior cego é que não deseja enxergar. Estamos cegos para o que ignoramos, até para as coisas mínimas materiais que nos cercam, nos põem à prova. Exemplo, esse móvel de que madeira foi confeccionado? Que tipo de tinta ou verniz foi usado? E pregado, parafusado ou colado? O que ignoramos até essa nossa ignorância, cegueira. Isso com que as coisas materiais e com revelações espirituais, muito mais difíceis. Por isso, tudo devemos ser modestos, humildes, porque muita coisa pode evidenciar nossa cegueira. Se não temos condições de resolver, devemos levar a quem pode fazer. Porém, isso só não basta.
Então, é o seguinte, esse cego, ele tinha essa condição, ele estava na sua cegueira, tanto física e espiritual, e ele foi conduzido a quem? A Jesus. A Jesus. E foi trazido tudo isso que já trouxemos aqui, ó. Ele foi tocado na primeira vez e perguntou para ele o que estava vendo, que via somente árvores, homem como fosse árvore, e depois novamente foi tocado para que pudesse ver de fato. E que ele falou assim, então você vai, não entre na aldeia. É o que o Tony já falou anteriormente. Se ele entrasse, ele voltaria com os mesmos vícios. Sim, sim. Ele tem que voltar. Exatamente. Tem a questão do cego material, né? Por exemplo, outra vez eu estava vendo um programa aí, aquele Magela, aquele cego, você sabe qual, né? E ele sim, o humorista, né? Aquele humorista. Caso lá para o apresentador, estava contando, que uma manhã de tipo 11 horas da manhã, ele estava lá na Praça 7 para atravessar a Amazonas, na Praça 7. E ele foi e viu que um fulano tocou na mão dele e eles foram se conduzindo um ao outro para atravessar lá né? Avenida. Aí, chegando do outro lado, ele foi, e o outro cara foi e agradeceu a ele. Falou, meu amigo, eu te agradeço por você ter me auxiliado. Ele falou, peraí, rapaz, o cego aqui sou eu. Os dois eram cegos. Vamos voltar. Ó, pra você ver. É interessante. Aí quem conduziu quem? Mas então, na verdade, Pedro, então é isso mesmo. Por isso que Jesus é bem, bem lógico, né? Para que ele fosse direto. E se a gente for lá, que ele fosse direto, ou seja, que ele fosse para a sua casa. Se a gente for lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, nós vemos lá, entre alguns capítulos, lá, do 9 até o 12, se não me engano, ou daí para frente, que Jesus fala que é orar que entre na sua casa mental, ou seja, tranca-te no quarto. O que é isso? A tua intimidade, né? Para que você sintonize com a sua pretensão. E nós vemos que Jesus, todas as noites, ele deixava eles lá sentados, lá no meio da fogueira, e Jesus ia para um canto para poder entrar na sua intimidade com o Criador. Exatamente. É o que a gente não faz há muito tempo, né? Pois é. Nós fazemos muito pouco. Então acaba que nós já estamos há uns 3 estudos, né? 3 ou 4 estudos, né? Só sobre esse cego. E nós nós vimos aqui, por enquanto, a primeira parte e a segunda parte, né? Agora ele vai entrar na terceira parte, que são as ações mantenedoras de saúde, que é quando ele envia aquele cego para casa. Isso. Alguém tem mais algum comentário a fazer antes da gente passar para essa parte, não? Não, Vitor. Não. Então, vamos lá? Bom. Não. E mandou-o para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 26. A frase, abre aspas, mandou-o para a sua casa, dizendo, fecha aspas, nos conduz à dupla interpretação. A primeira é literal e está relacionada ao ambiente doméstico, onde convivemos com os familiares e amigos próximos. Trata-se do local apropriado para a execução das responsabilidades e dos deveres definidos pela reencarnação. A segunda diz respeito à casa íntima, à mente do espírito, plano onde se opera as aquisições necessárias ao progresso espiritual. Recomenda também, quer comentar esse primeiro parágrafo? Não, a gente já viu aí, né? A dualidade, né? Isso aí. Isso. Recomenda também Jesus, não entres na aldeia. Não há de complexo ou incoerente nessa instrução. Se fizermos uma análise não literal, extraindo o espírito da letra, se fizermos uma análise literal, extraindo o espírito da letra, trata-se de uma recomendação justa e prudente,
indicando que o doente, para se manter permanentemente livre da cegueira, não deve retornar à posição anterior, antes de ser curado. Não entres na aldeia. É ordenação precisa do Senhor que mostra ao convalescente a necessidade de vibrar em planos mais elevados. A cura só se concretiza quando o imperativo de Jesus, não entres na aldeia, é de fato assimilado. Quando o espírito entende que é preciso recolher-se à própria intimidade, ou seja, sua casa, deve fazer reflexões apropriadas e elaborar estratégias de redenção. Se a mente renovada eleger como padrão de comportamento o manter-se em sintonia com o alto. É para aí que deve canalizar seus esforços. Aí agora vem aqui um esclarecimento de Emmanuel. Vocês querem comentar antes de entrar nesse esclarecimento? Vamos continuar, porque é um esforço constante, né? Não adianta. Isso aí não tem nada de errado. Nós vimos aí que no caso material, a mesma coisa, você se acomete de uma doença no campo material, vai ao médico e você tem um hábito, por exemplo, de ir à academia, vamos lá, 2 vezes por semana. Então ali ele te passa uma série de remédios e fala, enquanto você não melhorar, você abstém-se de ir à sua academia. A mesma coisa que no campo material, que está explicando aqui. O médico faz as devidas recomendações, né, Toninho, para poder o tratamento surtir efeito, né? É o que Jesus fez com ele, né? Foi, exatamente. Deu para ele essas recomendações. Ele tomar consciência do que estava acontecendo de fato, né? Exatamente. Porque muitas das vezes o médico dá essas orientações, né? E as pessoas não a cumprem. E aí acha que o medicamento não tá surtindo efeito. Aí quer dobrar a dose, quer comprar um mais forte. Aí começa a confusão. O médico não é bom. O médico... No caso dele aí, nós vimos aí que, diante dos fatos, o caso somente dessa convivência, entre aspas, na aldeia, no seu meio, era necessário que ele se isolasse. Repito, conforme Saulo, após a sua conversão. Ele se isolou do mundo por causa das más influências, que poderiam deixá-lo assim, meio na pinguela, né? Ou vou ou não vou, né? Sim, e é muito importante isso, a gente pegar e, como está aqui tendo o próprio texto, né? A gente entrar dentro da nossa casa mental e verificar o que é que nós queremos, né? Se nós tivemos essa oportunidade de sermos curados, né? Ou temos essa oportunidade de estar aqui encarnados, seja qual o objetivo for, né? Sempre buscando o progresso, a gente pegar e ter em mente, né, que esse recolhimento à nossa própria intimidade é onde que nós vamos, né, como diz aqui, traçar essas estratégias, né, para poder continuar seguindo em frente. Aqui, Vitor, no evangelho aqui do Sobral, fala o seguinte, ó. Levou para fora da aldeia de Betsaida, aldeia de nossos hábitos, de nossas viciações, de nosso comodismo, rotina. Para receber algo, a gente precisa sair ou ser tirado da multidão. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do sangue. Já fala da mulher hemorradiça, né? E tirando-o à parte entre a multidão, meteu os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua. Desligamento. A vida que ele vinha levando o conduziu à cegueira. Novo estilo de vida para recuperar a visão. E o estudo, a frequência das reuniões, a participação em tarefa que se aconselha a quem é portador de problemas de restrições, o cego não poderia ir sozinho,
também precisamos orientar e secundar o esforço de renovação do nosso semelhante. Como necessitado, gostaríamos de que alguém assim procedesse conosco. Ou seja, nos colocando na mesma condição de cegos, né? O cego espiritual, na viciação, e sair do caminho, e é o seguinte, alguém te conduzir. Aqui, eu vou te caminhar aqui na fraternidade, você vai lá, participa de uma reunião, quem sabe você acha o seu caminho. É o que nós estamos fazendo também. Isso. Esse livro do Sobral, ele tá bem completinho, né, o Pedro? Ele tá trazendo esclarecimentos que, assim, bastante. É o famoso miudinho do Honório. É a mesma coisa, entendeu? São 2 volumes, volume 1 e 2. Esse Sobral, ô Pedro, é o José Damasceno Sobral? Ele mesmo. É ele mesmo? É. Não, porque eu tenho tanta apostila dele. A apostila dele virou livro. Ah, virou livro? É. Eu tenho as apostilas, 1 e 2. Você está falando Sobral? Será que é o mesmo? É o mesmo. José Damasceno Sobral. É, José Damasceno. Aqui, tá vendo? Tem dele na capinha aqui, Leão Zálio e José Damasceno Sobral. É. Mas o meu é apostila aqui, ó. Aí. Não é essa livro, não? Também. Eles transformaram em livro. Aqui, ó. Volume 1 e 2. Ah, que maravilha, gente, olha. Esse aqui é o volume 2. Esse aqui é o volume 1. Ah, que beleza, olha isso. E esse livro vale a pena, viu? Ele é muito bom. Para a gente estar fazendo as parábolas e também para o grupo que pode fazer palestra aí, ó. O Silvério lá na fraternidade é muito bom. Bom demais. Ele é bem esclarecido, né, Pedro? Sim. Ele esmiuça bem o conteúdo que tem no Evangelho. E traz bem explicadinho. Qual que é o nome do livro aí, gente? Estudando o Evangelho com Sobral. São 2 volumes? São 2 volumes, volume 1 e 2. Isso. Com Sobral? É. José Damasceno Sobral. Beleza. Vamos ver, então, qual que é o esclarecimento que Emmanuel vai trazer aqui para nós, então? Vamos. Vamos lá. A propósito, esclarece Emmanuel. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que nos obscurecia. Antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Sabe o que esse esclarecimento do Emmanuel me fez lembrar? De novo, da cura dos 10 leprosos.
que Sim. somente um deles voltou para agradecer. Uhum. E esse foi o que realmente continuou curado. Os outros voltaram a ter lepra novamente. Exatamente, Vitor. Então dá mais ou menos igual aqui, quando ele fala que ele vai a casa, vai para casa. E os outros lá continuaram no seu dia a dia, sabendo que um considerou aquelas prerrogativas do Cristo lá, de Jesus, e foi o único que, a bem da verdade, pode-se dizer que curou, né? Os outros permaneceram na condição. E outra coisa Não adianta, interessante... se você tem vontade e consegue parar de fumar ou de beber, e se você continuar todo dia, chegar perto de um cigarro, o elemento ali do lado, etc e tal, não adianta, você pecamina de novo, você volta. Se não tiver muita força de vontade, é exatamente isso que ele fala. É o cara que para de beber, passar na porta do boteco, pode ver lá os amigos lá dentro, lá, é isso. Ele vai, né? Fica aqui, ó. Realmente. Exatamente. Então. Outra coisa que ele traz aqui para nós é que aqui no nosso planeta, todos nós temos essa sede do Cristo, né? Essa necessidade de termos e de recebermos essas dádivas de Jesus. Mas somos poucos que temos fé, né, e perseverança para manter essas dádivas, né? Ele disse aqui que, né, ele falou assim, muitos creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Ou seja, nós ainda temos a nossa fé muito abalável. Qualquer coisa nos faz perder a esperança daquilo que nós acreditamos. E Jesus mesmo ele já sabia disso. É tanto que ele disse que nós, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, estávamos, né? Removeríamos qualquer montanha. Seríamos capazes de remover qualquer montanha. Então, mas, assim, pois não. Nessa condição também, todos nós recebemos o dom divino. Mas aí nós temos a nossa preguiça, né? Ah, não, amanhã eu faço, depois eu vejo isso. Então você acaba não acomodando, você acaba acomodando com isso. Muitas pessoas que recebem o dom, igual está falando aqui, né? Creem, descreem, confiam, não confiam, né? Ensina, mas não aprendem, e fica naquela mesmice, ou seja, passa a vida toda sobre brancas nuvens. Aí quando chega no final, aí vem aquela parábola, né, da balança. O que você fez? Igual a parábola dos talentos, o que você fez com os talentos que eu te dei? Você trabalhou ou você enterrou? Então tem isso. Então cada um fazendo aqui, mas nós estamos nessa procura, né, do Cristo, para que Deus nos dê esse dom para a gente poder sair dessa condição. Mas não, o dom está em cada um. Basta a gente buscar no interior, no nosso interior, e fazer as coisas funcionar. Eu acredito muito na questão de nós precisamos de praticar tudo aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos muito. E o que está falando aqui? Persistir, gente, vamos praticar, vamos ser atuantes nos ensinamentos de Jesus. Por que é tão difícil assim? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu não lembro dela agora, Kardec pergunta para a gente poder melhorar, o que falta, e aí os Espíritos respondem, é um esforço muito pequeno que nós precisamos de ter para nós melhorarmos. Eu sei que a resposta no final é essa. Com pequenos esforços, os Espíritos com pequenos esforços, para dizer, gente, não tem cabimento isso, a gente está esse tempo todo só nesse trabalho, tentando seguir esse ensinamento, procura daqui, dali, começa de novo aqui, faz, desfaz, crê, descrê. Por que essa oscilação? Por que não ser firme?
Então, eu fico me perguntando, sempre estou me perguntando, por que isso? Acho que o que mais atrapalha a gente, ô Darcy, é a própria vaidade. Nós temos contato com tantas coisas materiais que nos dão um certo prazer, né, de estar aqui na Terra, e muitas das vezes a gente dá mais valor a isso. E aí São as paixões, né? Que eles falam, né? As ilusões. Agora você falou. Exatamente. A gente quer água fresca, sombra e água fresca. A gente não quer entrar na porta estreita, nós estamos preferindo a porta larga, né? Isso, exatamente. Vamos prosseguir? Esse último tópico aí vai falar de Paulo e vai fechar tudo aquilo que o Toninho falou anteriormente. Aí, ó. Vamos lá, então? Vamos fechar com chave de ouro. Isso, exatamente. Vamos lá. A interpretação espírita da cura do cego de Betsaida nos faz recordar Saulo de Tarso, que ao encontrar o Cristo na estrada de Damasco, precisou perder temporariamente a visão física para que pudesse enxergar as claridades espirituais. Aí tá aí, ó, tá vendo aí, ó? Isso. Eis o que aconteceu ao valoroso apóstolo dos gentios, segundo o relato de Emmanuel. Então, Emmanuel agora vai fazer um relato, né, sobre essa passagem que aconteceu com Saulo de Tarso. Aqueles 3 dias em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas, para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia de lutar contra todos os céticos, uma vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos do que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor. Agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante, os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em todas as partes, que era ele senão um necessitado de proteção divina? As convenções mundanas e os preceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse suas necessidades imensas. Abismalmente, concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que lhe clareasse a mente, atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Sabemos que, passados 3 dias em que o apóstolo se encontrava cego, Jesus enviou o idoso Ananias, que em seu nome curou a cegueira de Paulo. O diálogo que acontece entre
o beneficiado e o benfeitor, revela o que acontece quando a cura ocorre sob o amparo do Cristo. Ressuscitastes-me para Jesus, exclamou jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas. Compadecer-se-á de minhas feridas. Enviará auxílios à miséria da minha alma pecadora, para que a alma do meu espírito se converta. Para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo. Ajuntou o generoso velhinho com a alegria a transbordar dos olhos. E aí foi a explanação, né, que Emmanuel trouxe sobre o que aconteceu, né, com Saulo de Tarso, quando ele pegou e se viu cego, né, por esses 3 dias. E daí, então, ele compreendeu, né? Depois disso aí que ele abertamente fala, né? Já não sou eu, mas o Cristo vive em mim. Isso. Então você vê que ocorreu nele aquela mudança que ele necessitava. A transformação. Gente, é o seguinte, eu vou ter que ausentar da sala, daqui a pouquinho começa a outra reunião aqui, então eu vou ter que ausentar. Ô Vitor, eu coloquei lá no Zap, o passe atual. Ah, beleza. Eu vou pegar ele aqui. Aí tá você passa o passe. Eu vou interromper aqui agora, eu vou sair, daqui a pouquinho tem que abrir outra sala. Tá certo? Correto. Gente, sem problema. Obrigado, boa noite para você. Fica com Deus também, Pedro. Até quinta. Boa noite, Pedro. Abraço pra você. Valeu, Pedro. Até mais. Até merenda. Boa reunião para você. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Não. Então aqui nós terminamos, né, esse roteiro que fala da cura do cego de Betsaida, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse finalzinho? Resolução de Paulo, nós precisamos dela. Sim. O Toninho, ele já sabia disso, porque, afinal de contas, ele desde o início do roteiro, ele vinha falando, né, do exemplo de Paulo. Então, acaba que quando chegou aqui no final, pronto, aí é como disse a Darcy, fechou com chave de ouro, né, Toninho? Foi mesmo. Foi, assim, um exemplo muito bacana de tudo isso que nós estudamos nesse roteiro. É um exemplo, assim, sabe, Vitor, de um esforço incomensurável, né? Porque você pensa bem, da forma com que Paulo era, que Saulo era, né? Para se transformar em Paulo, com o mesmo trabalho, com o mesmo esforço, porque tanto ele agia como Saulo e depois como Paulo. Ele nunca foi ocioso. Algo tocou no coração dele de tamanha força que ele conseguiu enxergar, né, que ele necessitava dessa mudança, né? Sim, e a gente sabe que mudar valores, conceitos, que a gente que é humano, né? Nós sabemos que mudar valores, conceitos é uma coisa muito difícil. E olha o esforço dele para mudar tudo isso. Isso que eu fico imaginando. Ele teve que mudar totalmente os conceitos dele, os valores que ele tinha antes. E sabe o que é mais bacana? Seu microfone está fechado, Toninho. A verdade é que Jesus impactava, né? Nós temos também que botar aí bem igualzinho aí
o encontro daquele centurião com ele, né? A partir daquele momento que ele toca no centurião, tudo modifica. Já aquela tempestade toda que vivia no dia a dia dele transforma-se, né, em situações maravilhosas, né? O Zaqueu também, né, ô Toninho, que você gosta muito dele, mas também. Quase em todos, né? Em todos. Sim. E assim, eu acho que a mensagem que Paulo podia trazer para nós é que cada um de nós é possível fazer essa transformação. Basta querer, né? Ele conseguiu. E ele deu exemplos de como, né, que nós podemos fazer essa transformação moral dentro de nós. O problema é que nós ainda estamos muito atrelados a essas más tendências que carregamos conosco ainda. E aí é que nem o Toninho falou. O Jesus, ele sempre foi muito impactante, né? Exato. Então ele acaba nos despertando, né, isso. E às vezes eu penso que... Um dos maiores exemplos dessa condição, dessa situação, é o encontro dele com o primo dele, lá nas margens do Jordão. Porque, embora contato a nossa sala de passe virtual. Se existia, eu nunca ouvi falar. A partir desse instante, ou se existiu, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais, diante daquele encontro lá que Batista, ou seja, passa o bastão para ele, o que ele fala na hora que há aquela questão de os dois se encontrarem, embora primos que eram, né? É necessário que ele cresça. Não, que eu diminua para que ele cresça. Não. A ordem dos fatores não altera o produto. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou é necessário que eu diminua e ele cresça, mas eu já li dessa forma, necessário que ele cresça, porque João Batista precisava de primeiro importar a sua proposta a ele. Então, por isso que é necessário que ele cresça e eu diminua. E ali ele passava a ser segundo plano. Tanto que ele passa o bastão para ele aí, e você quase não vê falar mais do João Batista na continuidade do filme, né? Mas logo depois também ele não é decapitado? Quê? Logo depois também ele não é decapitado? Sim, mas eu estou dizendo, eles quase não... Você tem algum relato em que eles se encontravam antes do Jordão lá, ô menino? Não, só quando eles eram pequenos. Só quando Jesus, eles eram pequenos. Já na idade que estava, É. já peregrinava. E o Batista, por um outro lado, já abrindo as portas para ele através da imersão, ou seja, da transformação daqueles, ou seja, batizando, né, no Jordão lá. Porque João Batista não foi para o deserto? Saiu de cena e foi para o deserto. Como é que está no deserto? Depois a mulher lá manda cortar a cabeça dele, aquele mesmo? Pois é isso mesmo. Bom, muito bacana. A gente aprendeu aqui, aprendendo com as curas, a gente já viu aqui o paraplégico, né, de Cafarnaum, agora o cego de Betsaida, e agora a gente entra no roteiro 3, né, que é a cura da sogra de Pedro e dos endemoniados. Agora, também que... Como é que é? Não, essa cura desse cego é a que mais me chamou a atenção, porque foi uma cura, como vocês já explicaram aí, foi a cura espiritual e física. E eu acho que o que levou a gente a refletir bastante foi justamente ter esmiuçado aquelas 3 etapas, né? Sim, sim. Tendo ele sido retirado da praça, depois ter efetuado, né, a cura dele com imposição de mãos, a saliva, a gente estudou bastante sobre a saliva de Jesus, né, na semana passada, o que a saliva dele era diferente, ela tinha um determinado magnetismo, né, que propiciou aquele cego a voltar a enxergar, e aí agora ele pede para que ele envie o cego para casa novamente, como forma de manter essa cura, né?
E essa volta para casa, né, é esse entrar dentro da sua própria intimidade e ver, olha, eu tinha feito aquilo tudo de errado e agora eu estou tendo uma nova... no seu eu, né? Isso, exatamente. Essa é a palavra. Se encontrar. Para poder ele não cometer novamente os erros do passado. É verdade. Vamos começar aqui então, roteiro 3, vamos pelo menos fazer a introdução, né? Que ainda é 21h05. Aí quando for lá para as 21h15, a gente passa o passe. Eu vou tentar passar ele aqui do meu... O Pedro me mandou... O seu é menorzinho, né? Não, então ele me mandou o que ele sempre faz uso. Tá dando aqui 11 minutos e 22 segundos. Porque outro dia você fez um aí que deu 6 minutos e 50. Foi. E era do Bezerra de Menezes também. Mas aí quando tiver faltando esse tempo, a gente faz passa o passe aqui. Vamos lá então? A cura da sogra de Pedro e dos endemoniados. Ô, Vitor, quer descansar um pouquinho? Uai, quer que eu puder, ou fica à vontade, se houver... Vida atual há de ser anteriormente a essa vida. Isso é, há de estar numa existência precedente. Então vem aqui, né, falando, né, a respeito das curas que eram operadas, né, por Jesus, né, dessas duas formas de cura aqui, a cura física e a cura, né, espiritual. E vem ressaltando aqui, né, que todo sofrimento, toda doença, né, tem uma causa. Se procurar nessa existência e não encontrar essa causa, provavelmente ela está, né, no pretérito, né, em outras existências nossas, né, mas que para se conceber um Deus justo, né, obviamente que tem que conceber também que sua lei, sua vontade, né,
é justa. Então, tudo que o homem passa é justo. Né? O homem não é, digamos assim, um injustiçado, né, no que passa. Muitas vezes nós temos essa impressão, somente quando não se tem, né, esse conhecimento, né, espírita da causa e efeito, né, a gente sempre se acha um injustiçado, né, que não merece aquilo que está passando e por aí afora. Né? Só depois que a gente vai estudar é que a gente vai, né, tendo essa compreensão, né, da justiça, né, digamos assim, das aflições. Né? Silvério, você não sabe a dificuldade que é de explicar, né, a verdadeira causa dessas aflições para uma pessoa que está entrando na casa espírita pela primeira vez. Não consegue compreender que nós estamos resgatando débitos de vidas anteriores. Né? Você precisa ver o quão é dificultoso a gente conseguir explanar e fazer com que aquela pessoa compreenda isso que você falou aí agora. É muito difícil. Só depois de anos de estudo é que ela vem a compreender. Ô, Vitor, eu passei uma situação dessa na fraternidade, um dia de cesta básica, que junto com uma das assistidas foi a vizinha dela, que havia perdido o filho assassinado. Né? E aí, na palestrinha lá, justamente para os assistidos, estava a questão, né, do perdão, a questão, né, das vidas pretéritas, dos débitos que a gente adquire por aí afora. Né? E para poder falar para essa mãe que teve o filho assassinado, questão da justiça, que isso é uma coisa, né? E ainda da questão do perdão. Entendeu? Como é que você vai explicar para ela que isso é uma coisa que, vamos supor, que o filho dela teria buscado isso com as próprias, né, vamos dizer assim, né, próprias mãos, que não era de todo injustiçado, que ele teve uma parcela de culpa, né, que isso era questão, né, da justiça divina, que Deus sabe o que faz e tal, tem tudo um porquê. Para poder explicar isso tudo, nossa, eu fiquei com as calças, sabe? Fui ter com a calça, com as calças na mão, né? Falei, putz, a vida, e agora? Como é que eu saio dessa? Né? Para poder explicar isso para ela, é igual você está falando aí mesmo. Vai explicar um leigo, a pessoa que não tem conhecimento dessa questão dessa justiça, né? Principalmente se a pessoa está passando por uma questão dessa, aí é muito complicado. Realmente. E quando a pessoa ainda... a situação que eu expliquei ainda é mais fácil de lidar, porque, afinal de contas, é uma pessoa que está tentando buscar esse conhecimento. Agora, no seu caso, é uma pessoa que já criou ali um determinado bloqueio para entender isso. Porque, afinal de contas, para ela não vai ser fácil de entender uma coisa que julga assim, o filho dela contra esse conhecimento, né? Então acaba que ela ainda preferiria acreditar no que ela tinha visto do filho dela. Né? Foi tudo foi injustiça e tal, que ele não Isso. eu não merecia o que aconteceu com ele. Por aí afora. Exatamente. Né? É complicado. E aí, no caso, se o expositor não tiver um jogo de cintura ali para poder lidar com isso, rapaz. Pois é, só tem que. Mas na hora vem a intuição, né? Você fala assim, nossa, agora não ocupou, mas você vai, né? Aos pouquinhos ali você vai passando alguma coisa. Mas que realmente convence, não convence, não. Essa situação que você passou aí, ela assim, foi uma prova de fogo mesmo para você como expositor, né? Ela falou assim, eu perdi um filho agora e tal, não sei o quê. Como pode? Meu filho era isso e tal. Parece que foi assalto, alguma coisa, sabe? Certo. Pode, meu filho não tinha feito nada, era bom, era isso, aquilo outro, não sei o quê. Entendeu? E por aí afora foi pronto agora. E depois falar do perdão, que ela tem que perdoar o cara que foi o algoz do filho dela, né? Então. É uma situação bem complicada, viu, gente? Vocês estão falando aí, viu? Realmente. Então a gente tem que sempre estar preparado, sempre pinta umas dessas aí você tem que se virar. Não pode deixar a pessoa sem resposta, né? Sempre.
Não. Mesmo que ela, no momento, ela não compreenda, mas que ela leve esse conhecimento para a casa dela. Né? Tem lança semente, né? Quando o solo dela estiver fértil, né, vai florescer, né? Então, mais ou menos isso aí. Mas você tem que passar alguma coisa para ela, porque nem à toa que está ali. Por que ela foi lá? Ela não era assistida, ela foi junto com a vizinha dela que era assistida. Pois é, não é à toa, não. Ela foi procurar alguma coisa, ou ela foi levada lá por algum motivo. Aí você tem que se virar, não tem jeito não. Sim. Então nós paramos aonde? Foi na página 208 do livro novo. Ah, sim. O próximo agora é item 2 aí. Nós vamos começar o item 2? Interpretação do texto evangélico. Então é o próximo. Darcy, você faz para nós a prece, por gentileza? Que aí a gente passa o passe logo em seguida. Fazemos. Vamos agradecer, né, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui aprendendo cada dia um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso Senhor e Mestre Jesus, sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola cada dia. Vamos elevar pensamento e sentimento até Deus nosso Pai, a Jesus o nosso irmão, agradecendo os benfeitores, guias e mentores espirituais aqui junto a nós, por essa oportunidade deste aprendizado, junto com eles, que tanto nos acompanha, e que também eles lutam pelo nosso melhoramento junto a nós, caminham conosco, querendo a nossa evolução, o nosso progresso. Que possamos nos fortalecer, Senhor Jesus, nesta fé, nesta confiança, buscando, Senhor Jesus, um entendimento para que possamos cada dia entender e praticar os teus ensinamentos. Dá-nos também, Senhor Jesus, o discernimento para que saibamos o caminho correto a seguir. Obrigada, Senhor Jesus, por este momento. Obrigado por este aprendizado. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre conosco, por permanecer sempre conosco. Te rogamos, Senhor Jesus, que nos abençoe e nos ilumine. E que a tua paz, Senhor Jesus, seja em cada coração, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Vou compartilhar minha tela. Assim que vocês estiverem vendo, vocês me dão um ok aí. Ok. Passe virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes. Para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente,
inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus